Nós estamos com um probleminha aqui na transmissão para a internet, aí depois eu mando o arquivo para carregar lá, tá? Então, estando no horário regimental, eu declaro aberta a primeira sessão do ano de 2025 da terceira Câmara Julgadora do CAD. Desejo, então, a todos os presentes aqui, a nossa secretária Ana Carolina, aos novos conselheiros, e desejo boas-vindas, né? Além do bom dia, doutor Edson Cândido, doutor Weber Brás, sejam bem-vindos à terceira Câmara e bem-vindos ao CAT também. E aos conselheiros, Aldenir e Adonídio, né, que já são veteranos aqui na casa, e mais veterano ainda é o nosso representante da Fazenda Pública, né, o doutor Carlos Augusto, né. Então, um feliz ano novo, um ano de trabalhos tranquilos, né, com muita paz e proveitosos, né. Então, vamos chamar o processo que nós temos na pauta, é o único processo, o advogado que está assinalado aqui, doutor Marcelo Rodrigues Felício, não veio para sustentação oral. Então, eu vou anunciar o recurso voluntário há um minutinho. Só foi mencionar, agora apareceu um advogado aqui. Um instante, pessoal. Bom dia, doutor José Flávio. Bom dia, O senhor doutor pode, Fábio. o senhor pode acionar o vídeo? Opa, ótimo. Vou me desculpar pelos trajes aqui, que eu fui surpreendido com alteração de voo. Era para eu estar em São Paulo já, mas ainda não consegui retornar. É a BBV Farmacêutica, né? Isso. Ah, chegou bem na hora. O senhor calculou muito bem os seus passos. Então, estava desejando boas-vindas a todos, então eu agora faço ao senhor. Seja bem-vindo ao CAT, né? A primeira sessão do ano, né? Um bom dia, né? E vamos iniciar nossos trabalhos. Estava iniciando o anúncio do processo quando o senhor apareceu, então está tudo no tempo certo. Tá tudo sempre. Muito obrigado, doutor Fábio, demais conselheiros. Feliz ano novo a todos. Então vamos lá, eu anuncio então o recurso voluntário número 120 de 2025, do processo de número 40.11.80.11.21.326, que tem como sujeito passivo a BBV Farmacêutica Limitada. O advogado desse processo é o doutor José Flávio Pacheco, representante da Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto Lins de Barros, e o relator é o conselheiro Adonídio Neto Vieira Júnior, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, faça o seu relatório. Obrigado, doutor Fábio. Desde já desejo um bom dia, uma boa semana a todos presentes aqui na sala. Um bom dia também especial ao conselheiro Aldenir, conselheiro Edson Cândido, que recentemente tomou posse. Acho que trabalhamos em uma ou duas sessões ano passado. Conselheiro Weber, sua primeira sessão aqui no CAT, bem-vindo ao Conselho Administrativo e também à Terceira Câmara Julgadora. Bom dia especial a Carol, colaboramos juntos quase o ano passado todo, a secretária dessa Câmara, e também aos representantes, tanto da Fazenda Pública, doutor Carlos, quanto do sujeito passivo, doutor José Flávio. Pois bem, eu tenho uma proposta de encaminhamento de resolução para esse processo, doutor Flávio, e vou ler a resolução, que ela já traz um breve relatório, e o encaminhamento. Nós estamos aqui com um recurso voluntário do sujeito passivo, em que, desde a fase singular, ele faz alguns questionamentos que, no meu entendimento, carecem de uma melhor explicação da fiscalização, principalmente em relação a dois pontos. E, por isso, a minha proposta de encaminhamento de resolução ao fisco, à gerência de auditoria de indústria e atacado, para esclarecimento desses dois pontos e principalmente revisão do lançamento. Pois bem, a terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na data de hoje,
acolhendo a proposição do conselheiro relator. Considerando que a acusação fiscal dos presentes autos é que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de 12 de 2016, conforme apurado em auditoria específica de mercadorias e demonstrativos em anexo, e dessa forma suprimiu o pagamento do ICMS da importância de R$ 10.185.068,27, que deverá ser recolhida, acrescido de penalidade e demais acréscimos legais. Considerando que o PAT, por sua vez, teve o julgamento em instância singular convertido em diligências e que por 2 vezes foi reformada a conclusão da auditoria. Primeiramente, reduzindo-se o valor do ICMS apontado como devido para R$ 9.906.237,11, revisão fiscal de folhas 151 e 152, e posteriormente foi feito novo levantamento revisional, concluindo por nova alteração do valor original do ICMS, conforme termo aditivo de folhas 256, aumentando o valor originário do crédito tributário e considerando o ICMS devido a importância de R$ 17.263.426,31. Considerando que o sujeito passivo foi intimado do termo aditivo em 1º de julho de 2021, antes de completado o prazo previsto na regra geral de decadência para débitos lançados de ofício, conforme artigo 173.1 do CTN, que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, contados do 1º dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que o sujeito passivo, desde a fase singular, questiona a reanálise das conclusões obtidas pelas diligências em relação aos produtos Sinages Palivizumab 100 miligramas e Sinages Palivizumab 100 miligramas MS, que podem se tratar de um mesmo produto, considerando que a auditoria específica de mercadorias é de precisão matemática, de modo que o argumento sujeito passivo dos quantitativos finais no inventário de 2016 precisa ser comprovado matematicamente, porque o sujeito passivo ele traz algumas alegações, principalmente a mercadorias adquiridas em 2016 por importação. No final de 2016, as notas foram emitidas, mas teriam sido registradas apenas em 2017. Então, alteraria o estoque final. Aí eu também trago outros considerandos que falam da possibilidade de envio em diligência ainda em segunda instância. Aí o comando seria: resolve converter o julgamento em diligência para a gerência de auditoria de indústria atacado, para que seu titular designe auditor fiscal, para que sejam adotadas as seguintes providências: analisar as argumentações do sujeito passivo apresentadas no recurso voluntário, em que apresenta pontos contraditórios da auditoria específica de mercadorias, em que, entre outros pontos, traz questionamento da metodologia adotada pela fiscalização na apuração de supostas divergências de estoque, particularmente no que se refere aos medicamentos Sinages. Em relação aos dois, que eu já citei o nome anteriormente, o sujeito passivo argumenta que ambos podem se tratar de um mesmo produto, identificado com nomenclaturas diferentes, o que teria gerado confusão na apuração. Essa segregação inadequada levou à contabilização equivocada das saídas, já que um teve diferença positiva e o outro teve diferença negativa, e refazendo o lançamento, essas diferenças elas se compensariam. Além disso, o contribuinte aponta que a fiscalização desconsiderou operações que estavam em andamento no final de 2016, mas foram concluídas e devidamente registradas em 2017. Trago aqui, entre parênteses, o que ele cita, e o comando seria verificar o registro dessas notas em 2017, confirmando a sua entrada efetiva no estabelecimento.
trago aqui palavras que o próprio sujeito passivo trouxe no recurso voluntário. E como item 2, em caso de nova alteração do valor do lançamento, que apresente novo detalhamento do crédito tributário, porém limitando o valor da nova auditoria ao encontrado no termo aditivo de folhas 256, pois novo termo lavrado a partir de janeiro de 2022, que aumentasse o valor, estaria em desconformidade com o artigo 1731 do CTN. Item 3, que anexe documentos demonstrativos que considere como necessários ao esclarecimento da lide. Após o trabalho revisional, seja feita nova intimação ao sujeito passivo para manifestação no prazo de 30 dias. Esse é o comando da resolução, senhor coordenador, para apresentação às partes e aos demais conselheiros. Muito bem, doutora Adonídio. Então, já lida, né, se for aprovada, né? Ok, então, trata-se de recurso voluntário, então eu passo a palavra inicialmente para o doutor José Flávio. Doutor José, apenas sobre a proposta de resolução. Caso ela não seja aprovada, a gente volta ao julgamento do processo. Mas, por enquanto, só sobre a proposta formulada aí pelo conselheiro Adonídio. Por favor, por 10 minutos. Obrigado, doutor Adonídio, doutor Fábio, coordenador. A ABV tem total interesse em apresentar informações e esclarecer a questão debatida no processo, então não há nenhuma oposição à proposta de resolução realizada há pouco pelo doutor Adonídio. Muito obrigado, doutor José. Doutor Carlos, o senhor agora por 10 minutos. Obrigado, doutor Fábio. Bom dia ao senhor, bom dia aos conselheiros que integraram recentemente no CAD, doutor Edson, doutor Weber, bom dia, doutor Aldemir, doutor Adonídio, também a secretária Carol e bom dia especial ao doutor José Flávio. Eu parabenizo a resolução emitida pelo conselheiro Adonídio, ela explica bem o andamento do processo, que já tiveram revisões na fase singular, inclusive que reduziram o valor, depois aumentou o valor. Houve um trabalho bem efetivo na primeira instância, mas que entendemos que ainda surgem dúvidas, né, muito bem colocadas no recurso voluntário, principalmente esses produtos que podem ser o mesmo produto, efetivamente, essa questão aí do estoque final. Então, todos esses pontos entendemos que são muito importantes serem avaliados agora, encaminhando para o fisco, né, para que haja o esclarecimento dessas dúvidas. Então, a Fazenda Pública concorda, sim, com a resolução. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Carlos. Deseja fazer a réplica, doutor Flávio? Não há necessidade. Estamos todos de acordo. A menos que os ilustres conselheiros não estejam. Tem qualquer dúvida, eles podem perguntar aos senhores, então. Tá, obrigado. Aí não tem doutor Carlos, então não teria também o que replicar, né? Ok. Conferência, senhores. Doutora Donide, eu tinha uma pequena dúvida. Eu sei que não vai empatar, né? Mas o senhor já está contando com a decisão da decadência do acréscimo do termo aditivo posterior, né? Na verdade, eu pus como considerando, porque tem a possibilidade, né, numa nova revisão, de achar um valor a maior. Então, eu pedi que se limitasse o valor de um eventual termo aditivo ao proposto na última resolução. Eu incluí ele no considerando para fazer esse fechamento ao final. Ok. Claro que isso posteriormente, né, será levado a julgamento. É uma das argumentações do sujeito passivo que a alteração naquela resolução anterior, ela teria decadência. A princípio, eu discordo do sujeito passivo, mas isso será objeto do julgamento após o retorno dessa revisão. Então, é porque tem uma parte que não teria controvérsia quanto a isso e uma outra parte que tem uma certa controvérsia quanto à decadência, né? Sim, Aí teria que fazer a diligência nas duas partes, né?
Eu acredito que do jeito que eu fiz aqui já resolveu, Resolve, porque né? aí no Ok. retorno já vai estar liquidado as duas partes. Ok. Alguém mais na Aí, conferência? senhor coordenador, se for aprovada, pode considerar lida. Eu fiz alguns ajustes aqui, eu já encaminho o texto na sequência. Mais alguma dúvida? Algum esclarecimento? Podemos chamar a votação, então? Ok, então o doutor Adonide já votou. Mais algum acréscimo, doutor? Não, né? Então, em seguida, vota o doutor Edson. Quanto à proposta de resolução, doutor Edson. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Em seguida, vem o doutor Aldenir, por favor. Obrigado, Fábio, coordenador desta terceira Câmara. Bom dia para o senhor, inicialmente. Bom dia a todos os conselheiros. Bom dia, doutora Carol. Feliz ano novo a todos. Feliz início de trabalhos. Muito proveito, né? E dar os parabéns também aos nossos conselheiros, né? O primeiro contato que eu estou tendo com os nossos conselheiros, doutor Eber Braz, seja bem-vindo. Doutor Edson Cante, seja bem-vindo também. Conte conosco no que precisar e no que eu puder compartilhar com nossos conhecimentos. Bom dia, doutor Donídio. As partes processuais, doutor Carlos Augusto, o doutor Flávio Pacheco. Bom dia a todos do YouTube. É assim, de acordo com essa resolução, essa auditoria específica de mercadorias, como bem mencionou o doutor Donídio, ele precisa de um algoritmo, de uma fórmula que traz o confronto de quatro variáveis físicas. E essas variáveis físicas, estoque não mais saídas, exatamente, esse levantamento é precedido de uma análise de elementos físicos com o que foi escriturado. Mas o que foi escriturado tem que ser contemporâneo com as operações que acontecem dentro daquele exercício que é delimitado nessa auditoria, né? Um dos pontos que o doutor Adonide mencionou exatamente é em relação a um último mês de um exercício, nas quais as mercadorias elas foram escrituradas no outro ano. Então, esse detalhe ele tem que ser averiguado pela autoridade fiscal, as entradas e as possíveis saídas, né? Porque se as saídas se deram em dezembro e as entradas foram escrituradas em janeiro, certamente a autoridade fiscal vai perceber esse detalhe e vai trazer no seu relato. Mas claro que isso vai ser analisado no retorno desse levantamento. Outra parte também, em relação à categorização dos produtos, né? Se um produto tem a mesma descrição parecido com o do outro, você tem que verificar se são iguais ou não, a partir da descrição e a partir do valor unitário, que às vezes eles são parecidos, mas o valor unitário é diferente, por isso que a autoridade fiscal os colocou como produtos diferentes, né? Certamente, quem vai fazer essa revisão fiscal, né, vai se atentar a esse detalhe. Faça essa menção, porque eu já fiz muito nessa auditoria específica de mercadorias, e esses são detalhes que, certamente, eles têm que ser mencionados na nota explicativa e nessa possível revisão fiscal. Mas eu estou de pleno acordo, e não obstante, outras revisões já têm sido feitas, né? Mas como essa auditoria ela é muito complexa, em relação a essa categorização e as conversões delas, né, dessas mercadorias, é mais uma diligência, entendo que não vai ser prejudicial ao contribuinte. Pelo contrário, vai trazer mais realidade a essa situação. Ou seja, a infração que foi cometida, ela vai ficar mais próxima da real por conta de mais uma diligência que vai ser realizada. Então, doutor Fábio, eu concordo com esse encaminhamento e obrigado pela oportunidade sempre. Nós que agradecemos, doutor Aldenir. Então, por fim, doutor Weber, por favor, como vota? Bom dia, coordenador, doutor Fábio. Em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros, representante fazendário, doutor José Flávio, advogado, secretária Carol. Gostaria de antemão, agradecer aí pelas boas-vindas e pela receptividade. E eu estou de acordo com a resolução proposta pelo relator e acho imprescindível essa diligência para a gente fazer aqui um julgamento assertivo. Então, com o relator. Muito obrigado, doutor Weber. Então, podemos anunciar o resultado para o julgamento desse processo. A terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 120 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, acolher
a proposta de resolução formulada pelo conselheiro relator, que encaminha os autos para que o fisco analise, né, e se manifeste sobre pontos da auditoria apresentados pela recorrente. A resolução aprovada já foi lida nesta sessão de julgamento. Então, este é o resultado para o julgamento desse processo. Agradeço aí a presença do Dr. Flávio Pacheco, do Dr. Carlos Augusto. Foi um prazer tê-los conosco. Obrigado, coordenador Fábio, aos demais conselheiros, ao representante da Fazenda. Um bom dia, um 2025 próspero e de muito trabalho a vocês aí na CAT. Muito obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Só uma última pergunta. Então, eu vou ter que acompanhar aí a nova intimação da determinação da diligência, né? Sim, vai demorar um pouco, alguns meses aí. Sim, Vai sim, para o sim, eu imagino. fisco, aí o senhor vai ser intimado do resultado da diligência, formalmente. Para me manifestar, claro. Sim. E tem alguns processos que estão em fase de digitalização aí no CAT, e aí estava meio complicado, desculpa aqui. Você sabe me informar, coordenador, se esse processo ele está físico ou digitalizado já? Todos os processos agora da segunda instância já estão digitalizados. Já estão digitalizados? Tá, então tá Já, bem. Tá jóia. Então tá bom, eu aguardo aqui o resultado da diligência para a nova manifestação. Muito obrigado. pois não, nós que agradecemos. Desejo bom dia a todos, bom trabalho. Até a próxima sessão. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Ok, então nós só temos esse processo na pauta, né, para julgamento na sessão de hoje, essa primeira sessão de julgamento do ano, começando devagar, né? E não tendo outro expediente, eu agradeço a presença de todos, desejo um bom dia, né, bom trabalho no resto do dia e também aqueles que vão nos assistir aí no canal do CATS na internet. Então, convoco a todos para uma nova sessão de julgamento amanhã às 8h30 da manhã e declaro encerrada a presente sessão.